É o conhecimento. Uma coisa que os animais não têm. É uma coisa que as plantas não têm, que as pedras não têm. Os deuses têm. Os deuses sabem, os deuses conhecem. Tanto que a cobra fala pra ter o conhecimento de Deus, não é? Exatamente. Vocês Tem o serão mesmo- como Deus. como Deus. A história de Adão e Eva, ela termina, a Gênesis 3, com 3 coisas que essa história explica. A serpente passa a andar com a barriga no chão, e é por isso que, né? O homem é forçado a trabalhar, viver do seu suor, do seu trabalho, e a mulher vai sentir as dores do parto. Isso. Então são coisas que a gente observa na realidade presente. E a gente vai carregar o pecado original. A questão do pecado original já é um desenvolvimento teológico bem posterior. Ah, é? É. Sério? Essa ideia Não de vem que... de... Não. Se você pega tradições mais antigas, nos tempos antigos Judá e Israel, ou mesmo no judaísmo antigo, não tinha muito essa ideia de pecado original no sentido de o pecado de Adão e Eva a gente transmite de geração em geração, né? Que é meio que a ideia. Isso a gente encontra, a ideia do pecado original a gente encontra em Paulo, no Novo Testamento, assim, não exatamente tão sistematizada como na teologia hoje, e Santo Agostinho no quarto, quinto século, desenvolve também essa ideia com mais de forma mais sistemática, né? Tipo assim, ponto a ponto. Certo. Então, a ideia de pecado original tá mais nesse contexto, assim, mas originalmente essa história não era lida como Mas pecado original. é isso, né? Toda essa história da árvore da sabedoria, da vida gera essas explicações, e é por isso que hoje em dia... Cara, e tem uma coisa interessantíssima nesse negócio de árvore da vida. Daqui a pouco a gente chega lá no Baal, né? É a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso? São 2 árvores. Uma era permitido comer, que era a árvore da vida, por isso eles eram imortais, e a outra era proibido. Não. Não? A questão você pode comer de todas as árvores, menos da do conhecimento, né? Isso. Do bem e do mal. Tem um monte de árvore, porque diz que era tipo um jardim, né? Então tem essa ideia. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, isso tem várias interpretações também, né? Mas essa ideia de árvore do bem e do mal, a gente poderia entender como árvore do que é bom e do que é ruim, que seria tudo. Esse é um tipo de expressão, né? Como é que fala? Figura de linguagem, que você fala tipo assim, céu e terra. O que é céu e terra? Tudo. É tipo de A a Z. De A a zinco, tem até um negócio de vitamina que era não sei o que lá, de A a zinco, que tipo assim, inclui tudo. Eu esqueci o nome disso agora, fugiu o nome. Mas é uma figura de linguagem que era muito utilizada, então o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do que é bom e do que é ruim, é o conhecimento de tudo. É o conhecimento. Uma coisa que os animais não têm. É uma coisa que as plantas não têm, que as pedras não têm. Os deuses têm. Os deuses sabem, os deuses conhecem. Tanto que a cobra fala pra ter o conhecimento de Deus, não é? Exatamente. Vocês serão como Deus. Como Deus. E aí, a árvore da vida, o que deve ser essa árvore da vida? De novo, é uma coisa que não está totalmente explicitada ali, porque o autor pressupunha certos conhecimentos da época e não precisava explicar em detalhes. Aí hoje a gente fica meio perdido, né? Mas a árvore da vida é outra característica que os deuses têm por definição no mundo antigo, é a imortalidade. Isso diferencia os seres humanos dos deuses, né? Os mortais dos imortais. Faz sentido? Faz total. Então, a árvore da vida provavelmente é a fonte ali de vitalidade eterna. Enquanto você come da árvore da vida, você vai viver. Então você seria como Deus nesse aspecto também. Se os humanos comessem da árvore do conhecimento e da árvore da vida, eles seriam inteiramente como deuses. Porque eles teriam conhecimento e teriam imortalidade. Só que eles comem da árvore do conhecimento, Deus percebe que eles comeram da árvore do conhecimento, até porque Adão fala assim, que se escondeu porque estava nu. Isso. E aí qual que é a pergunta que Deus faz? Não, ele pergunta por que se escondeu. Por que se escondeu? Porque estou nu. Quem te disse que você está nu, não é isso? Como que você sabe? Como você sabe? Como que você sabe que você está nu? Ou seja, ele percebe que Adão tem conhecimento. Se ele tem conhecimento, ele comeu. Aí vem a fala, né? Então você comeu da árvore proibida. A árvore que você não podia comer. Porque antes ele estava nu e não sabia que estava nu. Ele não tinha noção da diferença de estar nu e estar vestido. Isso.
E aí ele comeu da árvore do conhecimento. Então agora ele é como um deus. Adão e Eva são como deuses nesse aspecto. No aspecto de conhecimento. De conhecimento. E aí entra uma fala que diz assim: agora, para que eles não sejam como nós, e aí eles são expulsos do paraíso. Não tem, vê se você consegue pegar isso aí. Esse trecho? Gênesis 3. Tá. E aí diz alguma coisa tipo assim: expulsemos, né, eles do paraíso para que eles não sejam como nós. Por quê? Agora que eles têm o conhecimento, se eles comerem, eles vão saber da árvore da vida, vão comer da árvore da vida e vão ser como deuses. E aí, o que representa a humanidade, né, Adão e Eva são retirados ali, e eles ficam numa condição intermediária, que é que eles estão acima do resto da criação, porque eles têm conhecimento, eles têm algo de divino, mas eles não estão no nível dos deuses, porque eles não são imortais. Mas era falado para eles que eles já dominavam, eles iam dominar os outros animais, né? Isso. Antes de comer o fruto, né? Isso, é o papel que eles têm. Eles eram como chama, o bedel do paraíso. São os, tipo, administradores, né, da criação. O Adão era o bedel lá, era o porteiro Não, porteiro não, né?